Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindas à nossa terça Fora da Caixa. Esse é o nosso sexto episódio e hoje nós vamos conversar sobre regras e limites. E é um papo que dá bastante pano para manga. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês por que é tão importante nós conversarmos sobre as regras, sobre limites e sobre combinados, tá bom? Oi, Karina, boa noite. Gente, as nossas lives, elas acontecem de terça-feira às 12h30, tá? Hoje tá sendo um dia atípico, mas a gente vai ter um bate-papo aí sobre regras e limites, tá bom? Queria pedir uma coisa pra vocês, enquanto o pessoal tá entrando. Encaminhem essa live para outras pessoas, é só clicar aí no aviãozinho e encaminhar para mães, encaminhar para educadoras, porque isso é uma forma de um conteúdo que está saindo do senso comum chegar até outras famílias, tá? Há 5 anos atrás eu não conhecia nada disso e hoje em dia tô aqui compartilhando com todo mundo e isso mudou a minha vida, mudou a forma de eu me relacionar com as crianças e com tudo na minha vida, tá? Então encaminha para outras mães, porque assim a gente vai se tornando rede de apoio, tá? Deixa eu só escrever aqui sobre o que é a nossa live de hoje. Regras e limites na primeira infância. E olha, é engraçado que hoje mesmo, eu vivi diversas situações para trazer de exemplo para vocês. Bom, vamos lá. Bom, conta pra mim, gente, escreve aqui nos comentários de onde vocês estão falando, a idade das crianças e como é que elas reagem quando vocês dizem um não, quando vocês colocam alguma regra, colocam algum limite, como é que funciona a dinâmica na casa de vocês? As crianças, elas gritam, elas choram, vocês acabam abrindo mão dos limites? Conta pra mim nos comentários como que funciona, tá bom? Alguns dias eu perguntei isso nos meus stories e muitas mães disseram que as crianças choram, que elas fazem birra, que elas não aceitam as regras e os limites, e aí algumas caem na cilada de abrir mão do limite que elas colocaram. E isso é uma cilada e nós vamos conversar sobre isso hoje, tá? Porque é um erro que os pais cometem que vai deixando a situação muito pior, tá bom? Bom, muitas pessoas confundem uma educação respeitosa com uma educação sem limites. Elas veem e ouvem a gente falando que precisa acolher a criança, que nós podemos resolver os conflitos através do diálogo, e elas acreditam que isso é deixar a criança sem limites. E muitos pais que decidem não punir a criança, então eu não vou bater, eu não vou gritar, eu não vou colocar de castigo, acaba, gente, deixando a criança fazer o que quer. Por quê? O primeiro passo é você decidir não realizar essas punições. Agora, não tem como nós educarmos uma criança sem estabelecer regras, sem colocar limites. As regras e os limites, eles são de extrema importância para a formação dos nossos filhos e para que nós possamos viver em sociedade. E isso ajuda a criança a se sentir segura, ajuda a criança a desenvolver valores de vida. Então não tem como nós educarmos uma criança deixando de lado isso, abrindo mão dos limites. Agora, no oposto a isso, um outro erro que os pais cometem é usar de um excesso de regras na educação das crianças. Porque isso impede o impulso natural da criança em explorar. Então, nós temos os dois extremos, tá? Que são os pais que decidem educar de uma forma respeitosa, porém não conhecem a si mesmo e não sabem, não dão o segundo passo, né? Não sobem o próximo degrau,
aprofundando o conhecimento na educação respeitosa para aprender a oferecer um limite respeitoso, não sabem como colocar isso na rotina diária, sem fazer uso de punições. Então, isso é um extremo. E do outro lado, nós temos os pais que, famoso, eu ia falar, cospe, para não falar outra coisa, regras. Então, a vida tem muitas regras e a criança não pode fazer nada. E essa criança que convive com esse tipo de pai, normalmente ela tá vivendo com adultos que têm um olhar centrado totalmente no adulto. Esquece de olhar para a criança. E essa criança que está centrada nela mesma, ela fica confusa e ela não sabe como agir, tá? Então, gente, regras e limites, vamos já desmistificar isso. Elas são de extrema importância para a criança. E uma educação respeitosa tem sim regras, tem sim limites. E vocês vão aprender aqui até o final dessa live como fazer isso de uma forma respeitosa, tá? Por quê? Na educação respeitosa, nós oferecemos tudo isso sendo firme, mas gentil ao mesmo tempo. É sempre firme e gentil. Então, eu ofereço uma regra, mas eu estou tendo um olhar para a criança. Ela está sendo vista. Tudo bem? Então, esquece a história de que isso deixa a criança sem limite. Porque se tá deixando sem limite, é porque o adulto que está oferecendo educação não está realmente seguindo as bases da educação respeitosa, tá? Bom, o que é que são regras? O que são regras, gente? Conta pra mim se você, hoje, tá? Como adulto, como é que você age quando você está, por exemplo, no trânsito, tá? Conta pra mim aqui nos comentários se quando vocês estão dirigindo, se vocês são uma pessoa que respeita os limites de velocidade. Se vocês entram no carro e vocês colocam o cinto. Vou contar a minha experiência, tá? Antes de levar multa, tá? De entrar no carro, você tava sem cinto, não tinha fiscalização. Eu não era a pessoa que entrava e colocava o cinto. De vez em quando eu colocava, de vez em quando não. Eu não seguia essa regra. Quando começaram a dar multa, gente, virou automático. Eu entro no carro e cinto. Não sei vocês como vocês são, tá? Isso não tô aqui julgando, tá, gente? Tô contando que eu fazia o errado também, tá? Uma outra coisa que é errado e que tem muita gente que faz tá dentro do carro mascando chiclete. Vocês pegam o chiclete e jogam na rua, ou vocês arrumam ali algum papelzinho dentro do carro, amassa e guarda dentro do carro até arrumar o lixo e aí tirar o lixo do carro. Quem são vocês nessa história, na fila do pão, né? Como é que vocês agem com as regras? Gente, por que eu tô perguntando isso? Porque essas regras, essas condutas que nós seguimos na nossa vida, elas são padrões, Nossa, vizinho. São padrões, são normas que a sociedade determina pra gente. E tudo isso vem da nossa cultura. Existem culturas em que são completamente diferentes do que a forma que a gente age hoje aqui no Brasil. E tudo isso que a forma como nós agimos hoje na vida adulta tem a ver com o que os nossos pais ensinaram pra gente. Então, se você foi uma criança em que os seus pais valorizavam muito fazer sempre o certo, você, durante os 7 primeiros anos de vida, até os 7 anos, você registrou no seu inconsciente que era muito importante seguir as regras. Agora, se você, durante os seus primeiros anos de vida,
viveu com pais, com adultos que de vez em quando fazia certo, de vez em quando fazia errado, provavelmente você registrou que isso não é tão importante. Sabe quando você vai fazer alguma coisa errada e aí você fica assim, parece que é um anjinho e o diabinho, né? Que fica aqui falando assim, faz isso que é legal. Não, não faz isso. Então, exatamente essa vozinha que fica ali, né, ecoando quando você vai fazer algo errado, ela vem do que você aprendeu na sua infância. Gente, esses 7 primeiros anos são a matriz da vida adulta. Então, tudo o que a criança tá ali vivendo, que ela tá experienciando dentro da sociedade, dentro da família, dentro da cultura que ela tá sendo inserida, é o que ela vai carregar para a sua vida adulta. Então, e é exatamente isso que ela está aprendendo, que faz com que possibilite a existência de uma sociedade. Sem essas regras, não tem como ter um bom convívio entre todos. Imagina só se os apartamentos não tivessem portas. E aí todo mundo chega, abre a porta e entra em cada lugar. No lugar que quiser. Imagina se no trânsito não tivesse farol. O que ia acontecer? Ia cada um fazer o que quisesse, porque ia estar todo mundo olhando para o seu próprio umbigo. Agora, então, por que tudo isso é importante, essas regras e esses limites? Porque é exatamente isso que tira a gente, o ser humano, desse estado animal. E um bebê, quando ele nasce, ele não sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Ele é simplesmente um ser desejante. Ele está totalmente sendo impulsionado pelo seu id, pelos seus desejos, pelo seu impulso. Ele tem um impulso natural. E conforme ele vai vivenciando dentro da sociedade, os pais, a mãe num primeiro momento, que é a pessoa que tá ali sendo essa figura de apego, que o bebê acredita que tá ali fusionado com sua mãe. Conforme esse bebê vai vivenciando diversas experiências, ele vai aprendendo o que pode e o que não pode. Se esse bebezinho ali, durante os primeiros anos de vida, ele tem uma mãe, tá? Que usa o chinelo, tá? O chinelo como uma forma de ameaçar. Quando ele faz algo errado, quando ela pega o chinelo e mostra o chinelo, esse bebê está internalizando que isso daqui é algo que tá tudo bem levantar para outra pessoa. Que tá tudo bem ela bater com o chinelo. Ele está internalizando isso. Que tá tudo bem a violência. Agora, imagine um outro bebezinho que vive uma outra casa, que a mãe nunca levanta o chinelo e o chinelo tá sempre no pé. Esse bebezinho nunca vai imaginar que esse chinelo é uma ferramenta de ameaça, de punição. E olha só, do mesmo jeito que o bebê está aprendendo sobre isso, sobre o que é aceitável e o que não é, ele está internalizando essas regras. Isso eu posso, isso eu não posso. Quando eu subo no sofá, a minha mãe olha estranho para mim, ela dá um grito, então isso aqui eu não posso fazer. E esse bebê vai ali, vai guardando, vai tudo ali ficando guardado no inconsciente dele. E durante os 6 primeiros anos de vida, a criança, ela não tem formado esse conceito de regras, a noção de moralidade, de valores. Ela não tem isso formado. Ela começa a formar isso aos 4 anos de idade. Antes disso, ela é puro impulso. E ela não tem claro como nós temos o que pode e o que não pode. Ela não entende. E é exatamente isso que a gente precisa ter em mente para começar a falar sobre regras e limites. As crianças, elas ainda estão construindo tudo isso. E se a gente
continua acreditando que a criança não está seguindo uma regra porque ela está sendo desobediente, porque ela não está me ouvindo, você vai continuar patinando na educação das crianças. Porque as crianças antes dos 4 anos não têm a mínima ideia do que é isso. E ela vai começar a ter isso aos 4 anos. E olha só, o que eu sempre falo do cérebro da criança, gente. O cérebro da criança, ele só vai terminar de se desenvolver depois dos 20 e poucos anos, tá? A neurociência já comprova pra gente. Vou fazer até uma pausa aqui para explicar isso para vocês, para quem tá chegando agora no perfil. O nosso cérebro, gente, não é que a criança ele vai desenvolver a massa encefálica, ela já nasce e tá tudo aqui, tá? Só que as conexões, as sinapses, elas começam a acontecer em tempos diferentes. Então, a criança nasce com o sistema límbico que tá aqui atrás. Então, ele se desenvolve de trás para frente, tá? Então, o sistema límbico já nasce com a criança, que é a reação. Toda a reação, todo o mecanismo de sobrevivência já nasce com a criança. Por isso que um bebezinho chora, porque o seu sistema límbico já está ali formado. Então, tudo que ela precisa para sobreviver já nasce com o bebezinho, tá? Aí, conforme ela vai vivenciando dentro da sociedade, vivenciando essa cultura, ela vai aprendendo. E aí, quanto mais amor essa criança tiver, mais ela vai ali desenvolvendo o seu neocórtex, que é o que tá aqui na frente, tá? E aí sim, aos 4 anos, quando aqui começa a se desenvolver, ela começa a aprender sobre regras, sobre limites, ela começa a racionalizar. E aí sim é o momento da gente realmente educar e falar da importância de tudo isso. E falar que existem sim algumas regras que nos permitem viver em sociedade e que isso é de extrema importância para nossa convivência. Então, quando a criança tá ali, os 4, 5 anos, é quando a gente começa a fazer isso de uma forma mais eficaz. Porque é quando a criança vai começar a desenvolver empatia, ela vai começar a olhar para o outro. Antes disso, ela não tá pronta ainda para aprender sobre isso. E foi por isso que eu falei para vocês que eu hoje vivi diversas coisas com o meu filho, porque meu filho está com 5 aninhos e ele tá realmente numa fase em que eu estou precisando falar para ele, explicar para ele, tá? Bom, eu já vou falar um pouquinho para vocês, gente, o como agir, tá, com as crianças menores, tá bom? Tá, a Bianca tá aqui falando, não é fácil, gurizinho de 2 anos, por 3 vezes eu falei que não era para fazer tal coisa e ele vai. E eu vou falar, olha, ele jogou o copo no chão e me cocei para não dar um tapa. Olha, continua se coçando, tá? Eu vou falar, Bianca, o como que você pode agir, tá bom? Para ajudar a criança a entender. E por quê? Se a gente deixa a criança fazer o que ela quer, ela vai sim ficar sem limites. E mais do que isso, gente, a mãe não aguenta. Por quê? Eu vou falar por quê. Os nossos limites, eles são nossos. Então, olha só a diferença. Eu falei para vocês que as regras são padrões, são normas que a sociedade coloca pra gente, tá? Elas são muito importantes. Existem, sim, regras que são indiscutíveis, gente. A gente tem regras na vida e muitas vezes a gente segue a regra mesmo sem a gente querer, certo? Porém, é importante a criança, a Karina tá falando que as crianças com 4 anos testam a gente. E elas testam, não é que elas estão testando a nós, elas estão testando o ambiente, elas estão testando onde elas estão inseridas, tá? Bom, então vamos lá. Vou continuar aqui e aí vamos ver se eu consigo responder isso para vocês, tá bom? As perguntas que vocês estão deixando. Então, muito mais importante, gente, do que a gente ditar, tá? Um monte de regras, é nós entendermos que a criança, ela não nasce conseguindo pensar no outro. Ela tá muito mais interessada em
em explorar, em conhecer a si mesma e ao espaço que ela está vivendo, tá? Então não adianta você falar, não pode isso, não pode aquilo. A criança não vai atender a sua expectativa, porque isso é uma expectativa sua, tá? Então a gente precisa ter esse olhar para a criança. E aí isso é uma coisa que vale para todos os desafios que a gente vive na maternidade, que é abaixe a expectativa, entenda o momento de vida da criança. Ela está preparada para seguir isso? Porque se você não pensar sobre isso, você vai continuar parecendo que tá falando sozinha. E aí eu sei que o seu limite uma hora você vai explodir. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Antes de eu conhecer tudo isso, dava aula, né? E eu achava, olha só, fiz faculdade, mesmo assim não aprendi isso na faculdade, tá? Que as crianças, quando eu ia dar aula para as crianças do maternal elas tinham 2 aninhos de idade. Eu, na minha doce inocência, acreditava que as crianças elas iam conseguir me ouvir e ficar sentadas esperando para fazer a atividade enquanto ficava ali sentadinha olhando. Gente, eu colocava esse limite, era uma regra da minha aula, então tinha que esperar a vez para fazer. Óbvio, né? A gente sempre espera uma pessoa fazer, depois você vai e faz. E eu ficava extremamente nervosa porque elas não respeitavam. E eu falava, meu Deus do céu, essa criança não tem limite. Mas olha só, eu falava isso de uma criança de 2 anos. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento de que a criança, até os 4 anos, ela não tem seu cérebro, né, o córtex desenvolvido, ela não consegue conter o seu impulso. Então ela vai sim, se ela encontrar uma coisa que é legal, ela vai levantar e ela vai pegar. Porque para ela isso é importante. E ela não consegue nem se lembrar do que você falou para ela. Então, quando você fala para uma criança assim, não pode mexer no controle remoto. E essa criança passa 5 minutos, ela tem 2 anos, ela vai mexer no controle remoto, ela não está te desafiando. Ela tá vendo aquilo que é algo que todo mundo mexe, que tem um monte de botãozinho, e que ela já percebeu, ela já fez a ligação de que mexer no controle liga uma coisa que sai um monte de luz, e é muito legal. E ela tá só seguindo o seu impulso. Ela não vai conseguir nem conter o impulso de ir lá pegar. Porque ela ainda não tem maturidade. Lembra? O cérebro dela ainda está se desenvolvendo. Ela não consegue conter isso. Então ela vai fazer. E ela vai repetir várias vezes. E se você tá aqui esperando ser essa mãe consciente, né, e oferecer uma educação que realmente tá sendo para a vida, tá? Se você tá pensando em construir essa matriz para a vida adulta, você sabe que se você gritar com ela, que se você bater, talvez funcione naquela hora, porque ela vai assustar. Lembra que ela tá com o seu mecanismo de sobrevivência ali desde que ela nasceu. Então, opa, o grito é perigo, então eu vou parar. Mas ela não tá realmente aprendendo. Ela tá só registrando uma memória negativa que ela vai levar por toda a sua vida. E aí, você sabendo disso, você precisa saber que você sim precisa oferecer segurança para ela. Que existem certas coisas que ela não pode fazer. Porém, você pode fazer isso respeitando a criança. Então, eu sabendo do momento de vida dela, eu vou agir de diversas outras formas. Eu vou redirecionar, eu vou falar o que pode, eu vou preparar a casa, tá? E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso com vocês, tá bom? Bom, e por que é que as pessoas têm tanta dificuldade em oferecer limites, gente? E olha, eu tava falando disso hoje com a minha irmã. Por quê? Os meus pais... Nossa, tá toda arranhada. Meus pais, eles já entenderam que gritar não funciona, que bater não funciona, que as formas punitivas não funcionam, tá? O que fique bem claro, eu fui educada assim, tá, gente? Eu e minhas irmãs. Mas hoje meus pais me acompanham aqui. Eles também estão aprendendo. Só que eles já sabem, ok, isso aqui não é aceitável. E eles não fazem isso com o meu filho. Então, quando meu filho vai lá ficar junto com eles, eles não fazem mais, tá? Porém, eles não conseguem colocar limites no meu filho.
E aí é incrível ver o que acontece. Então, quando meu filho começa a fazer algo que não é legal, eles falam, fala uma, fala duas, fala três, fala que não pode. Daí, o meu filho, como qualquer criança, ele vai tentando, ele vai testando. Só que daí, os meus pais, principalmente meu pai, eu fiquei boquiaberta quando eu vi ele fazendo isso. Ao invés dele se manter firme no limite que ele estava colocando, gente, ele simplesmente falou, tá bom então. Então, foi na televisão. Então, coloca no canal que você quer. Eu não tava lá, minha irmã que me contou. Eu falei, eu não acredito. Deixou meu filho sem um limite, que era super importante naquele momento. Meu filho queria assistir o canal dele, lá do YouTube, lá que ele vê na casa dos meus pais. O meu pai queria assistir a novela e o meu pai simplesmente abriu mão. Tá bom, faz do seu jeito. E olha só, nesse momento, o meu filho deixou de aprender que era importante os dois conversarem e ser bom para os dois. Percebem que são coisas pequenas? E por que ele fez isso? Porque ele não sabe como oferecer limites sem ser gritando, sem ser dando bronca. Não sabe fazer isso. E uma pessoa, gente, que não sabe colocar limites para o outro, é muito difícil dela se relacionar. Então, pensando nós como mães, vira uma mãe que quando a criança chora, ela cede. Quando ela não tá bem, ela cede. Vira uma mãe que acaba assim deixando a criança fazer o que ela quer, porque se a criança tá triste, a criança fala, eu te odeio. Isso fere a ela mesma, ela sente que ela não é amada, e aí ela abre mão do limite. Então a gente não sabe como colocar limite nas crianças, se não for dando bronca, se não for falando grosso, se não for mostrando chinelo, batendo, colocando de castigo. E tudo isso que a gente não sabe fazer é porque nós não tivemos isso. Porque nós crescemos com mães, com pais que só ditavam regras, que não tinham esse olhar para o nosso desenvolvimento. Então é sim uma sociedade, essa é da sociedade, tá, gente? Que tem um olhar centrado para o adulto. Não olha para a criança, para o que ela precisa, para a necessidade emocional dela, para o desenvolvimento dela. A gente sai da maternidade e ninguém fala nada disso pra gente. E olha, eu fiz faculdade, trabalhando em escola e não sabia. Só que graças a Deus, né, o conhecimento tá aqui escancarado agora para todo mundo, tá? Bom, mas então, o que a gente precisa entender é que nós não sabemos colocar limites para os nossos filhos de forma respeitosa e que sim, as crianças vão contestar os limites que nós colocamos. Elas vão fazer isso. E os limites, eles fazem parte da vida da criança. E olha que interessante. Qual é o primeiro limite que uma criança recebe, gente? Para pensar. Um bebezinho. O que vocês acham que é? Dentro da barriga da mãe. É o primeiro limite que essa criança recebe. Ela tá lá, quentinha na barriga. Ela tenta se movimentar. Tem uma barreira física. Bate pezinho na barriga. Esse é o primeiro limite que uma criança tem. E dentro da barriga da mãe, esse limite é muito bom. Então a gente precisa desmistificar que limites são ruins. Esse limite para esse bebezinho que está dentro da barriga da mãe, ele é de extrema importância para a sua segurança. É ali que ela está protegida. E isso faz a criança se sentir segura. E a criança, conforme ela nasce, e nós vamos ali oferecendo esses limites, sempre respeitando a criança, ela vai se sentindo segura. Então, uma criança que não tem limites, que faz o que quer, ela fica assim realmente perdida.
totalmente perdida. Ela não sabe se isso é seguro. Imagina você, se você é uma mãe que oscila, tá? Então, eu falo que a mãe que faz isso, ela acaba oscilando em oferecer esses limites de acordo com o humor dela. Então, é aquela mãe que, quando ela tá bem, a criança pode pular no sofá. Agora, aquele dia que ela chega cansada do trabalho e a criança quer pular no sofá, ela vai dar bronca, porque aquele barulho irrita, incomoda. E aí ela fica oscilando entre um dia pode, o outro dia não pode. Um dia pode, o outro dia não pode. Essa criança, gente, ela fica extremamente confusa. E isso é uma cilada que você mesma se coloca. Você não tem claro o porquê que você está dizendo não e o porquê que você está dizendo sim. E isso, gente, é básico para você conseguir criar e estabelecer as regras da sua família. Porque nós temos as regras que são importantes para o convívio em sociedade, tá? E que você vai mostrar para a criança isso através do exemplo. Então, se você entra no carro e põe o cinto, seu filho vai aprender que tem que pôr o cinto. Se você vai na fila do mercado e você não fura a fila, o seu filho vai aprender que não pode furar fila. E aí, quando ele te vê, é engraçado porque às vezes o meu filho me vê fazendo algo errado, gente, ele fala, mãe, isso não pode. Às vezes eu entro no carro e esqueço de pôr o cinto nele e ele vira e fala assim, mãe, eu tô sem cinto. Aí eu falo, esqueci. Aí eu vou lá e arrumo. Por quê? Porque essas regras do convívio em sociedade vão ficando enraizadas na criança conforme ela vai crescendo. Porque nós somos o exemplo. Então, gente, se você deseja que o seu filho cresça com valores, respeite regras, seja você o modelo do adulto que você espera que ele se torne, porque é assim que ele vai aprender, tá? Só que além dessas regras do convívio em sociedade, nós também precisamos pensar nessas regras da família. Então, existem casas que certas coisas não podem ser feitas. E como que você vai definir isso? Sentando e conversando com o parceiro, conversando com quem mora com você. Então, para mim, não é aceitável isso, isso e isso. E para você? E aí vocês, os adultos, tá? Isso são os adultos, vão definir essas regras. Isso não é, gente, vamos sentar agora, vamos definir tudo que vai ser, tudo que pode e que não pode. Não, não é assim, tá? Lógico, pode ter sim uma conversa entre os adultos para vocês começarem isso, tá? A entender tudo isso, mas é algo que conforme as situações vão acontecendo, vocês vão definir, tá? Então aqui em casa, o Rodrigo não gosta que pule no sofá. Pra mim, eu não me importo que pule no sofá, mas pra ele, não. Então, ok. Então, pra mim, isso... Por que incomoda ele? Por que não me incomoda? Chegamos a um comum acordo e ok, virou uma regra da casa, tá? Então, é assim... Isso é algo que você tem que fazer com a pessoa que mora com você. E se vocês, gente, não tem espaço, se você está num relacionamento que não tem espaço para isso, dê o primeiro passo. Tá? Por quê? Isso é de extrema importância. Às vezes, seu marido usa o banheiro e deixa a tampa suja. Poxa, se é algo que é importante para você entrar no banheiro e te incomoda, por que não falar para o outro? Porque isso vai trazer uma harmonia para todos, tá? Então, isso é importante vocês conversarem. Definiu tudo isso, tenha muito claro o porquê que isso é importante. Então, para mim, tá? Então, vou falar algo que é para mim. O meu filho não assiste televisão à noite. Isso foi assim, até há pouco tempo é uma regra, gente. E ele me questiona horrores sobre isso. Só que, como que eu consigo sustentar isso? Porque eu tenho muito claro o porquê que ele não pode. Então, todas as vezes que hoje em dia ele me pergunta e pergunta muito, às vezes até, né? Que eu tenho que falar milhões de vezes para ele. Não pode,
a luz faz com que você durma pior, porque você pode ter pesadelo, porque deixa você menos inteligente, porque a sua criatividade vai embora. Então, assim, eu tenho muito claro o porquê dessa regra. E essa é a única forma que você tem de conseguir sustentar a regra. E o papel de sustentar é seu, não é da criança. O papel da criança é em explorar, em testar o limite. Porque ela só vai entender o real motivo disso se ela tentar fazer o errado, se ela te questionar, se ela experimentar. E se você hoje é mãe de uma criança com menos de 4 anos, saiba que vai chegar a hora, gente. Isso chega para todo mundo, que a criança vai começar a te questionar o porquê das coisas. E isso é maravilhoso, porque quando ela começa a te questionar, quer dizer que o cérebro racional dela tá começando a se desenvolver. E se a gente não tem claro, rapidinho você vai escorregar, porque vai vir milhões de porquês. E o seu papel é ter claro, então, o porquê não pode. Por que isso não pode e ali pode? Por que aqui em casa eu não posso e por que na outra casa pode? Isso, gente, aqui em casa a gente vive muito. Nós vivemos o Rodrigo, o Gabriel e o Caio, a gente mora junto, só que daí a cada 15 dias os dois vão para casa da mãe e do pai. Vocês acham que as regras são as mesmas? Não são. Na casa do pai do Caio, ele fica na televisão, às vezes me dá faniquito, até 9 da noite. As regras são diferentes e tá tudo bem ser assim. Agora, se você tem claro o porquê, você vai ter na ponta da língua quando eles te questionarem, e eles vão questionar. Começa ali com 4 aninhos a questionar. E a Karina tá falando, essa hora chega bombando. E chega mesmo, gente. E é importante as crianças terem esse espaço, tá? E aí, se você é mãe de criança pequena ainda, vai chegar a hora, gente, que a criança, ela vai experimentar fazer exatamente o que você falou para não fazer. E é normal. É esperado que ela faça isso. Por quê? Por enquanto, antes dali dos 4, 5 anos, ela só teve você falando isso, tá? E se você construiu uma relação de bastante apego com a criança, ela vai fazer, tá? Agora, conforme essa criança cresce, ela te ouve falando isso, mas para ela não é claro o porquê que não pode. Então ela experimenta, ela faz o que não pode, para ela entender aquilo, porque ela precisa vivenciar a situação e também porque ela está experienciando o que acontece se eu não cumprir com isso. Ela vai fazer. E aí o nosso papel nessa hora, quando a criança erra, é mostrar para ela que o que ela fez é errado, que está tudo bem ela errar e que ela precisa... fugiu a palavra, gente. Precisa... não é lidar, é lidar com o que aconteceu. Então, é reconstruir, como arrumar, consertar o que ela fez, tá? Ela precisa disso e o nosso papel é mediar tudo isso, tá bom? Bom, uma cilada que muitos pais e mães cometem é pensar que eu vou dar tudo o que eu não tive para os meus filhos. E quando você pensa nisso, lidar com a consequência, isso mesmo, Karina. Olha, eu fugindo, 10 horas, gente, eu não funciono de noite. Bom, então, um erro que os pais cometem é ter esse sentimento de dar aquilo que eu não tive para os filhos. E aí, as crianças, elas acabam não aprendendo que é preciso conquistar as coisas, que elas não vão ter tudo na hora, que elas precisam construir, que a gente pode sim e deve adiar a gratificação, que eu não preciso de tudo na hora. E isso, o que vai ajudar a criança a construir, são os limites que nós colocamos, tá? Então, por exemplo, uma criança que quer comer um chocolate,
tá? Ela quer comer um chocolate às 6h40 da noite e você oferece janta às 18 horas. Gente, essa criança, se você uma hora dá o chocolate, outra hora não dá, ela não está entendendo que tem uma regra, que é um limite ali, que foi estabelecido pela família. E aí, se você abre mão porque você não consegue lidar com essa frustração, ela não vai entender que esse limite é importante. E aí, olha só, você sabe que eu não vou dar o chocolate porque é hora da janta. Se ele comer o chocolate, ele vai ficar, não vai jantar. E aí, se você abre mão disso, a criança não tá aprendendo. Porém, eu posso esperar e comer esse chocolate depois da comida ou amanhã de manhã. E aí ela tá aprendendo que eu posso ter esse prazer amanhã, mais pra frente. Eu não preciso ter ele agora. Só que se você abre a mão pensando em dar tudo que eu não tive, a criança não vai aprender, tá? Por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa própria história, tá? Pra gente saber até onde pode ir. Porque nós não aprendemos a colocar limites, eles são de extrema importância. E, gente, quando eu falo em limites, eu não falo só no limite de horário, o limite da comida. Eu também estou falando no limite, por exemplo, do grito, no limite de eu preciso de um espaço. Eu vivi isso no começo, tá? Eu não sabia, mas um valor meu eu descobri depois da maternidade, é liberdade. E o fato de quando eu tava sozinha com o meu filho pequeno e eu tava o tempo todo com ele ali perto, eu sofria muito com isso. Só que no começo, eu também não conseguia colocar esse limite para ele de forma respeitosa. Eu sabia que ele precisava de mim, mas eu também precisava de mim. Eu precisava do meu espaço. E quando eu aprendi a virar para ele e falar, Caio, mamãe já brincou com você e agora eu vou cuidar da vida, eu vou cuidar das minhas coisas, tá bom? Vamos lá, vamos pensar o que você pode fazer? Você pode brincar com isso, fiz até roda da brincadeira. Mas eu comecei a colocar um limite meu. E é isso que é importante a gente fazer a criança entender, que esse limite ele ajuda para que a gente mantenha a nossa segurança, igual era lá na barriga da mamãe. O bebê tinha esse limite para a sua segurança e você também tem o seu. Então, olha só que diferente. Eu virar para o meu filho, depois de ter muito claro que eu tô ali, tendo um olhar respeitoso para ele, para as necessidades dele, mas falar, filho, agora você vai ficar na casa da vovó porque eu vou na academia. Tá tudo bem. Por quê? Eu tô colocando um limite de que eu preciso ter um olhar para mim. Eu preciso cuidar de mim. E quando eu falo isso pro meu filho, eu tô mostrando para ele que eu tenho um limite. Ou tô começando a perder a minha paciência, tô começando a estar nervosa por qualquer situação. Se eu viro pro meu filho e falo assim, eu estou ficando nervosa e estou precisando de um espaço, eu vou pra lá, não tem nada a ver com você e eu vou respirar fundo e saio. Eu tô mostrando pro meu filho que eu tenho um limite. E esse limite, gente, é diferente pra mim, que é diferente pra você. Cada um tem o seu. E é muito importante a gente ter esse limite, o nosso limite, claro. Porque senão você cai na cilada de se ver esgotada com a maternidade. E aí você fica pela metade para a criança. Então, mães que se sentem cansadas, poxa, eu não aguento, nossa, cansa. É porque você está ultrapassando o seu limite. Então, quando você olha para você mesma, você começa a ter claro esse limite que está garantindo a sua segurança física, emocional. E olha que lindo nós mostrarmos isso para as crianças. Então, quando um bebê vem levantar a mão, ai, e aí você segura na mão dele e fala, não, bater faz dodói. Ah, não, bater não.
Você está mostrando para ele que tem um limite. Que aqui é o meu espaço, aqui é o seu. O meu corpo. Eu ensinei o Caio a falar, meu corpo, minhas regras. E eu falo isso pro Caio. Às vezes ele vem querendo brincar assim, eu falo, não, eu não aceito que mexa aqui. Meu corpo, minhas regras. Eu estou mostrando para a criança que existe um limite. Percebe a diferença, gente, da gente querer impor para a criança e da gente um dia falar que sim, outro dia falar que não. A gente vai mostrando através das nossas ações que existem sim limites, que existem sim regras e que elas são importantes para que todos fiquem bem. E quanto é que eu posso começar a fazer isso, Andressa? Desde sempre. Desde sempre. Tendo claro que uma criança pequena, ela primeiro precisa de um amor incondicional, ela precisa de afeto, ela precisa de segurança. Então, na primeira fase ali da criança até os 3 anos e meio, 4 anos, que ela tá totalmente vinculada com a sua mãe, você vai oferecer esse amor. E olha só, a mãe que escreveu aqui que o bebezinho de 2 anos e meio, né, não fazia. Você vai preparar o ambiente da casa que você vive para que a criança possa explorar e falar mais o que ela pode fazer do que o que não pode. Você vai preparar isso para que você possa estar oferecendo mais esse amor incondicional e essa segurança do que ditando regras. Esse é o pulo do gato, gente. Para crianças menores, você vai preparar a casa, tá? E estar preparada para dar muito amor para a criança. Por quê? Quanto mais amor, quanto mais afeto, quanto mais apego seguro essa criança tiver durante essa fase, mais fortalecida ela vai estar para quando ela começar a desenvolver o seu neocórtex, ela começar a entender e racionalizar esses limites e essas regras. E você, sabendo de tudo isso, você tem que ser o exemplo de tudo isso. Então, se eu desejo que o meu filho entenda que quando nós tiramos a roupa, nós colocamos no cesto de roupa suja, eu vou ser o exemplo disso. E eu vou fazer isso. E eu vou pedir para ele me acompanhar. Vamos lá? Leva lá para a mamãe. E isso a gente faz quando a criança é bem pequena. Bem pequenininha mesmo. Então o bebezinho tá ali de fralda. Vamos tirar a fralda. A mamãe vai tirar a fralda para você. Aí ele começou a chorar. Acolhe, dá afeto. Mas você torna esse momento que você está tendo com a criança um momento de afeto, de carinho, prazeroso, de brincadeira. Porque ele está registrando que o cuidar dele mesmo é importante. Então, olha só, eu já estou construindo isso com a criança. Acabou? Vamos lá levar no lixo? A bebê vai lá. 2 aninhos, joga no lixo. Ele aprendeu algo. E conforme ele vai aprendendo isso que você está ensinando, ele vai construindo isso que vai virar um hábito. E esse hábito, quando a criança estiver já começando a desenvolver a parte racional, ela vai questionar, mas por que eu preciso levar isso no lixo? Talvez ela não leve um dia e ela te olhe. E aí você vai falar para ela, porque você tem consciência de que ela já tem 4 aninhos, que ela está começando a construir já a sua parte racional, ela tá começando a internalizar que isso pode, isso não pode, porque se eu não posso, acontece isso. E aí sim você vai explicar para ela. Você vai construindo. Então, gente, a gente só consegue fazer isso se a gente conhece sobre desenvolvimento infantil. Tendo claro de que a criança, durante esses 6 anos, ela precisa muito
que tenham regras, ela precisa que tenham limites, que sejam claros, que sejam respeitados e que a família haja dessa forma. Então não adianta você falar pro seu filho que não pode gritar e você grita. Percebe? Gente, deixa eu pegar aqui minha colinha. Vamos lá, aqui, ó. Bom, então, gente, esse limite que nós esperamos das crianças, tá? E aqui eu falo aqui com mães, na maioria, até os 7 anos de idade, ele vai acontecendo conforme a rotina acontece, conforme você vai repetindo e treinando esses hábitos, esses pequenos rituais que você espera que aconteça. Então, faz de conta que você viu, sei lá, a gente aqui anda de sapato dentro de casa, mas nós temos o hábito de, chega em casa, a gente tira o sapato e põe na lavanderia, né? Mas faz de conta que você viu que é importante tirar o sapato, sei lá, para não trazer nada de fora para dentro de casa. E aí você viu isso hoje, tá? O que você vai fazer? Você não vai falar pro seu filho, ó, a gente vai tirar o sapato e acabou. Não é isso, você vai construir, você vai fazer uma vez, você vai narrar o que você está fazendo para a criança, e aí você vai repetir, vai lembrar e vai treinar e vai mostrar, vai ensinar devagarinho, porque esse limite de não posso entrar de sapato dentro de casa vai ser construído conforme a rotina vai acontecendo, tá? Gente, uma outra coisa que vocês podem fazer para mostrar para as crianças o que pode e o que não pode, é sempre usar referências visuais, tá? Porque a criança, ela aprende muito mais com o que ela está vendo, ela precisa pegar, ela precisa ver. Então, por exemplo, você fala para ela assim, isso não é respeitoso, isso é muito vago. E isso acontece também com a palavra não. A gente não consegue pegar o não, tá? Então, se a gente usa desses recursos visuais, a criança tende a se lembrar porque ela tem onde ver. Então, o ano passado, eu construí com o meu filho um quadro de o que pode e o que não pode. Eu não fiz sozinha, tá? Eu fiz junto com ele tinha 4 aninhos. Então, eu coloquei lá o que pode, o que não pode, desenhei uma carinha feliz e uma carinha triste. E eu recortei imagens de coisas que poderia fazer e coisas que não poderia fazer. Então, não podia pular no sofá. Então, tinha o menininho lá pulando no sofá. Olha só, esse aqui é o que a gente não pode fazer. Por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode pular no sofá? Por causa disso, disso. Tá, então se a gente não pode pular, o que é que nós podemos fazer? E aí a gente foi e colou. Então, tinha o desenho dos dois, tá? Sempre relacionado. Por que isso? A criança tá vendo o que não pode fazer, mas tem uma alternativa do que ela pode fazer. Semana passada eu atendi uma mãe e eu dei uma tarefa para ela. Foi uma tarefa, tá, gente? Que foi, ao longo de um dia inteiro, ela anotar todas as vezes em que ela falava não pro filho dela. Tudo que falava que não podia fazer. Numa coluna. Na coluna do lado, ela escrever tudo o que a criança poderia fazer, falando no oposto. Então, não pode pular no sofá, sente no sofá. Não põe o dedo na tomada, tire o dedo da tomada. Não bata no seu irmão, seja gentil com o seu irmão. Não grite, fale baixo. Então, para construir isso, para que ela pudesse mudar a forma que ela estava agindo para a criança, a forma que ela está se comunicando, porque a criança não consegue pegar o não, tá? Ela ainda não tem, gente, maturidade neural para conseguir entender essa negação, ela não consegue inibir. Então, mães de crianças pequenas, sempre que você fala no positivo, você está ajudando a criança a entender a sua instrução e a tendência da criança colaborar é muito, muito maior,
tá? Então isso é um exercício para vocês, tá bom? Então a gente usa esses recursos visuais para a criança ver, e aí se ela faz errado, você não vai dar bronca. Você vai falar, olha só, vamos lá no nosso quadro? Podia fazer isso? Não, não podia. Então o que a gente pode fazer mesmo? Isso aqui. Então tá bom. Olha lá, e a mamãe lembrou? Então tá. E aí você vai construindo isso com a criança na rotina, tá? Uma outra coisa muito importante, gente, é a gente sempre, se está querendo construir esse hábito, construir esse limite, né? Essa regra, por exemplo, algo que é inegociável, escovar os dentes. Se a gente deseja que as crianças aprendam que é importante fazer isso, a gente precisa tornar esse momento positivo, um momento prazeroso. Então, se eu brigo com a criança, ela não vai aprender isso, ela vai simplesmente começar a se negar. Quantas mães falam pra mim assim, que o bebê, na hora de realizar a troca de fralda, começa a se negar, começa a espernear e fazer birra porque não quer trocar a fralda. Gente, tem um monte de mãe que passa por isso. Por que elas passam por isso? Em algum momento, esse bebê teve alguma experiência que não foi boa pra ele. E aí ele começa a se negar, porque ele sabe que quando eu tô aqui brincando e a minha mãe vem aqui e fala fralda, que tem esse som, ele sabe que vai ter algo que pode deixar ele trazer uma angústia, uma insegurança. E aí ele começa a chorar, ele começa a fazer birra e não quer trocar a fralda. Então a gente precisa desconstruir e construir algo prazeroso para a criança nesse momento. E isso vale para tudo o que nós vamos fazer com os nossos filhos, que nós esperamos que eles entendam que isso é uma regra, que isso é algo que precisa acontecer em casa. Então você precisa ir tirar da manga brincadeiras. Até falei nos meus stories, né, que uma mãe falou assim que o filho dela fechava a boca para escovar os dentes. Dei várias ideias, né, do que poderia ser feito nesse momento, que foram coisas que eu fiz com o meu filho, porque teve uma época também que ele não queria escovar os dentes, né, mas eu tinha em mente que se eu brigasse com ele, se eu desse bronca, ia piorar, porque o que eu queria era que escovar os dentes virasse um hábito. Percebe a diferença? Que não é algo que eu falo que a gente sobreviver, né? Aquele momento, é tornar prazeroso. Então, nesse exemplo da fralda, gente, eu lembro que com meu filho, quando ele, né, começou a... Ai, tô me coçando inteira. Nessa fase, eu colocava coisas para ele se distrair. Então, teve uma época que eu coloquei uma lousinha com ímã, teve uma época que eu pendurava bonequinhos e ele ficava ali brincando. Teve uma época que ele me ajudava a trocar a fralda. Teve uma época que a gente colocou fraldinha num bonequinho. Então, assim, a gente precisa sempre pensar que não é só sobreviver a essas funções que a gente faz. A gente precisa usar esse momento para mostrar para a criança que esse autocuidado é importante. E, gente, a Karina tá aqui falando, tem dia que elas colaboram e tem dias que não, e é tenso. E tá tudo bem, por quê? Nós somos humanos, tem dias que as crianças não estão bem, tem dia que a nossa paciência também tá menor. Mas aí você precisa entender e olhar além. Por que tá tão difícil? Será que tá faltando o básico? Tá faltando vínculo? Tá? Bom, vamos lá, deixa eu escrever mais, ler aqui, gente, peraí, deixa eu ver. Bom, então, gente, a gente precisa ter muito claro que a criança, ela ainda está se desenvolvendo. E durante esses primeiros anos, a gente vai construir isso através da rotina. Conforme a criança cresce, lá para os 4, 3 aninhos e alguns meses, a gente consegue já começar a realizar combinados com as crianças, tá? Eu sempre falo que um verdadeiro combinado é quando a criança participa, porque você virar para o seu filho e falar assim, mais um, escorrega mais uma vez e vamos embora, combinado? Gente, isso não é um combinado. Isso você tá ditando algo para a criança e ela não vai aceitar, tá? Um verdadeiro combinado precisa ter 2 pessoas dialogando sobre o que vai ser feito.
tá? Então, vocês podem sim conversar com as crianças. O que ela quer fazer, o que eu quero fazer, o que é aceitável, o que não é. Será que eu tô tendo um olhar só para as minhas vontades? Eu tô esquecendo um pouquinho de olhar para a criança? Então, ter esse equilíbrio vai fazer com que você ceda, né? Soltar um pouquinho a corda, e às vezes não vai dar certo, tem certas coisas que são inegociáveis, a criança vai ficar frustrada e tá tudo bem ela se frustrar, e você vai mostrar pra ela que você a ama, que tá tudo bem ela ficar frustrada, tá tudo bem ela chorar, que você tá do lado dela e você sustenta o limite. Isso aconteceu hoje comigo. O meu filho, de noite, era umas 5 horas, ele virou pra mim e falou: mãe, quero jogar. E eu falei: não, Caio, não vai jogar. Você já teve o seu tempo de hoje. Chorou, esperneou. Eu fiquei ao lado dele até ele se acalmar. E falei: olha, a gente pode jogar Uno, a gente pode jogar várias coisas. E assim, olha só, ele tem 5 aninhos. E quando ele vai me falar sobre isso, gente, ele fala assim, tudo embaralhado. Eu fico ali tentando juntar as palavras para entender o que ele tá querendo me dizer. Mas eu não abro mão. E como eu não abro mão, essa frustração que ele sente quando eu digo não, tá ficando cada vez menor, tá? Antes, gente, meu Deus, era um Deus nos acuda, né? E eu só ali nos meus mantras, respirando fundo pra não perder a paciência. Mas hoje em dia, a birra, né, que ele faz, ela é muito menor. Por quê? Porque ele sempre tem acolhimento. Ele tá aprendendo que não importa o que ele tá sentindo, eu tô ao lado dele, tá? Então, assim, vai ter dia que é isso, tá bom? E o importante é, então, você ter claro de que esses combinados, eles são realizados pelos dois. E conforme a criança cresce, gente, esses combinados vão se intensificar cada vez mais. E se você construiu durante esses primeiros 6 anos de vida, né, uma boa base, a criança ela vai respeitar isso, tá? Até ela chegar na adolescência, que daí é outra história, mas ela vai respeitar isso porque você construiu a base, tá? E aí quando ela estiver lá na vida adulta, ela vai ter isso, porque é aquela vozinha que a gente escuta, tá? Gente, lembre-se sempre, tem uma frase que eu li do Augusto Cury uma vez que eu virou um mantra pra mim, eu li ela esses dias, que é assim: o que vale mais? Vencer a disputa ou deixar o amor vencer? Nossa, isso pra mim assim caiu como uma luva, porque às vezes a gente fica ali num cabo de guerra com as crianças com coisas que não tem porquê, sabe? Às vezes abrir mão de algo vai fazer com que vocês tenham uma relação mais próxima, a criança se sinta mais vista, mais ouvida, e às vezes é uma regra, é um limite que você tá colocando que tá atendendo só a você, sabe? É um capricho seu. Então sempre se pergunte: isso aqui é um capricho meu ou é algo que a criança realmente precisa, sabe? As crianças, elas vai passar tão rápido, né? Daqui a pouco elas não estão mais querendo mexer, ó. Esses dias o Caio tava pegando isso daqui pra brincar, e eu falei que não. Aí eu falei: Caio, quer saber? Pode brincar, vai. Mas, ó, brinca aqui do lado da mamãe, porque eu quero um capricho meu de eu não querer que tirasse daqui do fundo, sabe? E ele é super cuidadoso e tava aqui brincando, então era um capricho meu. E era algo assim que não ia fazer diferença, sabe? Então tenham isso sempre em mente. Gente, eu vou voltar aqui pra ler. Peraí, voltar. Cadê? Ó, a Karina escreveu assim: tenho 2 meninas, 2 e 4 anos. Na maioria das vezes elas insistem. A mais velha pede por diversas vezes, mesmo ouvindo vários não. E a mais nova acaba caindo no choro. O que é completamente normal, né? É esperado, porque a de 2 anos ainda não sabe lidar com isso, né? E a de 4 anos, ela tá ali experimentando. Por que eu não posso? Mas por que não? Ah, mãe, vai, por favor, por favor. E aí, gente, quando as crianças começam a insistir muito, observa se você às vezes não abre mão, tá? Porque
Quanto mais você abre mão, mais elas vão tentar, porque elas já sabem que se elas ficam tentando, elas conseguem. Elas vão realmente testar isso. Então, assim, seja muito firme com as suas palavras, fale só aquilo que você vai conseguir cumprir. E quando elas começarem a insistir muito, vira para elas e fala, olha, você está insistindo, abaixa na altura. A mamãe já falou que não pode. Eu te amo muito, é por isso que não vou deixar. E você pode fazer X. E oferece uma alternativa para a criança. A criança, ela não tem flexibilidade cognitiva. Então ela não consegue, ela tá com aquilo na cabeça, ela tá só com aquilo na cabeça. Sabe? Aquela coisa assim, eu quero isso, e se não for assim eu não tô feliz. A criança, ela é assim, porque ela não tem essa habilidade ainda desenvolvida. Para ela pensar que ela quer essa caneta, tá? Para ela pensar que eu posso, ao invés de usar essa caneta, usar essa que tá aqui do lado, pegar essa daqui, ela não consegue ainda fazer isso. Essa flexibilidade ela ainda não tem. Então, você pode ajudar a criança. Então, se é algo que não pode, pensa numa opção, porque você está ajudando o cérebro da criança a entender aquela situação, tá? E quando você fala não para ela, isso traz uma angústia tão grande, por isso que as birras acontecem, tá? Porque ela ainda não tem maturidade para lidar com tudo isso. A Bianca falou, né, que o bebezinho dela falou que não era para fazer tal coisa, levei para fazer outra e ele jogou o copo no chão. Então, olha só, Bianca, quando a criança tá fazendo isso, não é que ela tá fazendo isso por maldade, tá? O cérebro dela entendeu que o seu não era um perigo. E aí, ele já fica ali querendo explodir. Eu falo que Daniel Sigman, né, conta pra gente que é uma tampinha que explode, que ela abre e a criança fica totalmente regida pelo mecanismo de fuga, luta ou paralisia. No caso dele foi reagir, né, lutar. Então ele jogou o copo no chão. Ele não jogou o copo no chão porque ele estava pensando na consequência daquilo. Ele simplesmente pegou, ele estava bravo e jogou, tá? Então essa energia da emoção que ele estava sentindo, ele reagiu dessa forma, tá? E aí, quando a criança faz isso, o que você pode fazer? Você pode virar para ela e falar, o copo fica na mesa, assim não é legal. Nós vamos recolher, vem ajudar a mamãe. A gente pega e coloca aqui. Você está nervoso porque eu te falei um não e a gente vai respirar fundo para se acalmar. E aí você vai mostrando para ele como fazer isso, a como lidar com essa emoção que ele está tendo, tá? E olha, Bianca, aos 2 anos, as birras acontecem com muita frequência, tá? É esperado que isso aconteça. E quanto mais acolhimento você oferecer para o seu filho e mais você ir direcionando ele a como agir de uma forma calma, afetiva, mais ele vai aprender isso e não abrir mão também, tá? Não abrir mão, porque não pode negociar com terrorista. Quanto mais você fizer isso, mais ele vai aprendendo, o cérebro dele vai se acomodando, tá? E aí ele vai criar um vínculo com você. Isso é muito importante, senão, gente, as birras, elas se intensificam e você vai se distanciando da criança. Bianca, é isso aí. Gente, não tem problema a criança chorar. Ela escreveu assim, eu deixo chorar e tento explicar o que é o correto. E é isso, tá? É seguir firme com isso e se manter calma para que a criança veja que a minha mãe é o meu porto seguro. Tá? Porque ela já tá vivendo ali uma angústia muito grande. E aí, se a mãe também cai na pilha, né, e fica nervosa junto, você não consegue agir de uma forma racional, tá? Estou percebendo com a minha filha mais velha que ela faz o oposto do que eu estou falando. Gente, acontece mesmo. E aí, às vezes, até fiz entrou um Reels hoje falando, né? Porque às vezes a criança, ela faz o errado e ela fala que ela não fez. Aí a gente fala, mas tá mentindo. E na verdade, não é que ela tá mentindo, né?
pela mentira mesmo. Ela tá fazendo isso porque ela tá experimentando. Gente, essa é a fase. E aí, quando ela começa a fazer isso, você fala pra ela, eu vi que você fez o errado. Uma coisa que eu falo pro meu filho sempre é, nós fazemos o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Eu falo isso sempre pra ele, sempre. Deixa eu ler mais aqui. A hora dos 4 anos. Ó, a Bianca tá aqui falando sobre distrair. Peraí. Quando é birra, tenta levar, distrair com outra coisa. É importante, gente, que durante a birra nós tenhamos 2 ações, tá? A primeira é acolher o choro, tá? E sim, até eu tava vendo esses dias aí o Instagram de várias educadoras parentais que são, né, com um perfil super grande, elas estavam discutindo isso. Uma falando que a gente tem que acolher sempre o choro da criança a todo momento e que nunca pode distrair. E a outra falando que pode distrair, tá? Eu vou falar o que eu estudei, tá bom? A gente precisa sim acolher o choro da criança, abrir um espaço de escuta. Porém, com crianças pequenas, às vezes, só de você mostrar outra coisa para ela, ela já distraiu daquilo que ela estava e passou. O que a gente precisa ter para saber se posso distrair ou não posso distrair é ter em mente as necessidades do meu filho estão sendo atendidas. Se estão sendo atendidas, se tá tudo bem, de vez em quando você distrair, tá tudo bem. O que não pode é ficar distraindo sempre, porque a criança precisa vivenciar essa angústia, ela precisa... Vai viver isso, a gente vai falar não, vai ter coisa que ela não vai poder fazer. E a gente vai acolher o choro. E vai mostrar pra ela que tá tudo bem, ela se sentir assim, e a gente tá junto. Né? Então, assim, é realmente ter um equilíbrio. Né? Não é sempre que a gente vai distrair, mas também não é sempre que você vai só ficar ali do lado da criança, acolhendo, tá bom? Que mais? Minha filha de 5 anos, eu não falo gritando com ela e ela só pede as coisas gritando pra mim. Maria, começa a falar pra ela assim, sempre mais baixo. Você está falando muito alto, vamos falar baixinho. Nessa fase, nos 4, 5 anos, gente, eu lembro quando eu dava aula, eu saía da aula da turminha de 4, 5 anos com a minha cabeça assim, ó. Quando elas me viam, todas elas falavam todas juntas e muito alto. Porque elas estão experimentando a sua própria voz. Então faz parte elas de vez em quando falarem super alto e às vezes não. Às vezes é até interessante você permitir que ela grite. Eu às vezes faço isso, eu tô no carro com meu filho, parece uma doida, né, gente? Eu falo, ai, Kai, vamos gritar? Até eu extravaso, né? Falo, e a gente grita dentro do carro. Porque ele tá ali experimentando, ele tá vivendo a brincadeira, né? Então, fala pra ela, vamos falar baixinho. E sempre que ela vier gritando, fala, mamãe tá perto de você, não precisa gritar. Vamos falar baixinho. Pra ajudar ela a entender o tom da voz, tá? E aí se atentar também se você não fala gritando, né? Eu tinha um hábito, gente, fazer isso que veio da minha família, que é estar do outro lado da casa e falar, Caio! E gritar. E aí que eu me liguei que eu tava fazendo isso e parei, né? Aí eu combinei com ele que, Caio, quando nós quisermos conversar, nós vamos até a outra pessoa, porque isso é totalmente desrespeitoso, né, gente? Eu fazia isso. E a gente vai falar pertinho, vai chamar pertinho, tá? Então é pensar se você não tá fazendo isso também. Bom, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a live. Toda terça-feira tem live aqui no perfil, tá? A Karina grita pela casa. Eu também, Karina. Eu tenho que me policiar. Gente, eu falo pra todo mundo. Educar com respeito não é você ser perfeita, tá? Porque você cresceu num ambiente, você construiu toda a sua vida, você tem seus padrões, seus mecanismos de defesa que vêm da sua família, você tem o seu universo simbólico. Só que pra gente conseguir mudar isso, a gente precisa ter consciência de onde nós estamos, do que nós queremos oferecer para as crianças. E aí, gente, dando um passinho por vez,
uma mudança por vez. E cada vez, quanto mais a gente vai aprendendo, a gente vai criando consciência, vai pegando essa informação, transformando ela em conhecimento, mais a gente vai conseguindo evoluir, né? Então, isso é ser uma mãe consciente. É você, não é ser perfeita, mas é cada dia você tá, poxa, isso aqui não deu certo hoje. O que tá faltando eu olhar, sabe? É ter esse olhar de estar sempre refletindo sobre a educação que você tá oferecendo, tá? Bom, as lives elas acontecem de terça-feira às 12h30, tá? Eu só não fiz hoje por causa do carnaval, mas é nesse horário, tá bom? Bom, gente, é isso. Encaminhe essa live para outras mães, agora que vocês assistiram. É só clicar na setinha, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, uma boa quarta-feira de carnaval e bom descanso para vocês, tá? Beijo, Karina. Beijo, Maria. Um beijo, gente, e bom descanso. Tchau, até a próxima semana.